Salve, salve, amigos! Vamos chegando, vamos chegando. Olá, olá, vocês estão me ouvindo bem? Se puderem confirmar, por gentileza. Sim, maravilha! Bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite e feliz agora então para todos nós. Sempre nos recordando da importância de estarmos sintonizados na magia da presença do aqui e do agora, onde toda a vida se apresenta para nós. Ok? Amadas, uma semaninha aí muito especial, né? Claro que vai nos exigir o que é assim, ó, clareza, posicionamento, né? Senão a gente pode se pegar engolida, né? Num emaranhado assim de falta de foco e de perda de tempo, tá? Então eu já trago todo o resumo do que a gente vai estar desenvolvendo aí, tá? Então temos várias trânsitos acontecendo no andar lá de cima que vão estar nos influenciando, né, aqui no andar de baixo. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume, só um minutinho. Então assim, ó, basicamente o que a gente vai falar? Sobre o Marte, que recentemente ingressou no signo de Touro. Então tu imagina, né, o nosso guerreiro interno. O Marte fala sobre tudo isso, os nossos desejos, a nossa força vital, a nossa vontade de lutar, né, em relação a tudo aquilo que a gente deseja, os nossos instintos. Ele sai de um signo de elemento fogo, que era Áries, então trazendo essa pegada de liderança, de proatividade, de remover obstáculos, né? E agora, hoje, ingressa no arquétipo de Touro, nos pedindo essa reconexão com o nosso corpo, com o nosso prazer, tá? Então, assim, claro que principalmente entre hoje e amanhã, esse Marte Touro vai ter algumas complicações ali que eu quero explicar direitinho para vocês na sequência. Mas assim, o outro elemento que vai ter muita ênfase nessa semana para todos nós aí estarmos atentos é o Sol, né, que está pulsando aí no arquétipo de Gêmeos, juntamente com a Vênus, que está em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos. Então percebe que a gente está nessa season, né, que nos traz muito essa busca por conhecimento, por expandir os nossos horizontes, ser criativo, buscar por soluções, né, interessantes, olhar a vida sob diversos ângulos. Então a gente está também com muita ênfase nesse sentido, tecnologias, né, todo o emaranhado da comunicação, formando um ângulo tenso com Saturno, que está surfando lá no signo de Peixes. Então isso também vai nos trazer alguns desafios aí pra gente lidar durante essa semana. Pessoal que entrou agora, Isabel, Gélio, Lucimara, sejam muito bem-vindos, né? Já recém começamos aqui, só falei a pauta inicial do que eu vou estar desenvolvendo no decorrer da live. Queridos, então, né? Começando aí pelo Marte em Touro, que eu acredito que seja o nosso principal tópico. Hoje eu comecei a live um pouquinho mais tarde, né? Eu deixei um recadinho nos stories. Não tô nem tomando chimarrão, porque já passou do horário, né? Vocês que estão acompanhando aí também a minha trajetória, a gente estava com guests do Airbnb aqui em casa, então a gente sai de casa e vai para uma outra acomodação, liberando esse espaço sagrado, então também para outras pessoas desfrutarem, enquanto a gente tem uma experiência bacana. Então eu sempre compartilho aqui, às vezes a gente vai acampar com as crianças, né? A gente teve um ano que a gente ficou no Brasil por 8 semanas, então vale muito a pena
né, a gente também traz essa oportunidade aí para nós estar saindo da rotina, né? Claro que tem um trabalho, né, por detrás disso tudo, como eu compartilhei ali nos stories. Agora a gente volta para casa, né? Tem lençol para lavar, toalha, coisas para organizar, mas faz parte aí, né, do pacote. Então, assim, queridos, só voltando aqui pra gente, no nosso foco de hoje, é tentar a gente refletir um pouquinho sobre esse Marte no signo de Touro. Como Touro tá conectado com o signo do prazer, do desfrute, né? Essa busca pelo conforto, pelo aconchego, vai estar aí uma das nossas prioridades, né? Para vocês terem uma ideia, o Marte ficará no signo de Touro até 22 de julho. O que enaltece bem essa vibe de inverno pra gente que tá aqui no hemisfério sul, né? Aquela roupa aconchegante, aquele sofá, as pantufas, né? A sopa quentinha. Então tudo isso é muito do universo do touro, tá? Toda essas gostosuras da vida. O que a gente tem que ficar atento? Imagina que o nosso guerreiro, que é o Marte, vai estar pulsando nesse signo que é muito conhecido pela sua teimosia, pela sua falta de flexibilidade, né? Então, assim, ficamos atentos a isso. Às vezes a preguiça, a procrastinação, a inércia. Então, tudo isso se apresentando aí para nós, principalmente entre hoje e amanhã. Como a Lua recentemente ingressou no signo de Leão, algumas horas atrás, a gente tá com um trígono, aliás, vou te dizer assim, uma cruz, né, de energias tensas no céu, exatamente nesse momento. Plutão nos primeiros graus de Aquário, Lua nos primeiros graus de Leão e o Marte, então, nos primeiros graus de Touro. Imagina os signos fixos, né, em tensão. Então, qual que é a sensação que pode estar repercutindo para nós que estamos aqui no planetinha Terra, na terceira dimensão? Sabe aquela sensação de should I stay or should I go, né? A gente não sabe se vai ou se fica. Uma sensação assim que pode estar até meio atolada, as coisas meio bloqueadas, alguma coisa te puxando para trás. Como se tu tivesse com, sabe uma bola de ferro no teu pé, né? Que não te deixa avançar. Então pode ser esse desconforto que a gente pode estar começando a nossa semaninha, tá? Então o grande convite aqui para todos nós vai ser a gente refletir sobre os nossos bloqueios, né? O que ali está me segurando, o que está me aprisionando, que forças são essas, né, que me tiram do meu centramento, em outras palavras, que resistências ainda eu sustento, né? Então vai trazer muito tudo isso para a gente olhar para nossas crenças limitadoras, os nossos padrões disfuncionais. E como eu trago aqui nesse canal, sempre o convite para a gente refletir o porquê eu estou sentindo isso, sintonizando com esse tipo de frequência, com essa vibe, se autorresponsabilizando, porque principalmente como tem a Lua envolvida nesse aspecto tenso, vai mexer no nosso emocional. Ah, então a dica aqui também, respira, né? Coloca a mão no teu coração, pede por essa guiança, por essa instrução, né, mais clara. Porque tu imagina assim, ó, apesar de sermos seres totalmente espirituais, a gente está vivendo uma oportunidade encarnatória nessa terceira dimensão, no nosso planetinha Terra, né? E a gente tem que ser realista também, né? Dentro dessa realidade que a gente está criando e que o inconsciente coletivo considera verdade, a gente tem questões que envolvem dinheiro, né? Para nossa sobrevivência, a gente precisa de casa, de roupa, de comida, né? Também, se a gente ir um pouquinho mais além, percebe que a gente sim vai ter roupa para lavar, né? A gente tem que ir no supermercado, a gente tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos, né? E o quanto antes a gente conseguir aceitar tudo isso com mais naturalidade,
vou te dizer com mais alegria. Se pá, gratidão, né? Parar de nadar ou resistir contra isso, porque é inevitável, a gente precisa disso tudo. Aí entra o Saturno que eu tava falando, né? O Saturno vem com esse peso, gurias, esse peso, essa pressão, essa responsabilidade, né? Esse fardo, isso é Saturno. E percebe que fica nos, né, mexendo conosco internamente. Então a dica aqui, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos é clássico, assim, né? E outra coisa, outro ponto interessante pra gente observar isso. A importância de a gente cada vez mais ir eliminando esse tipo de pensamento, de sentimento, de tendência. Porque numa primeira instância a gente tem que lembrar que a gente vive tudo aquilo que a gente acredita, né? Então a maneira que eu me posiciono diante dos cenários, as cenas dos próximos capítulos começam a chegar para ti de acordo com aquela vibração, né? Então, por exemplo, tu pode te posicionar diante de uma pilha de louça para lavar, pois isso é um inferno, é uma tempestade, né? Como um castigo, como algo muito desagradável, e assim o será, né? Como, por exemplo, você pode olhar para aquela mesma pilha, né, de pratos para lavar e olhar com gratidão, com honra por ter alimento para comer, olhar isso como uma oportunidade, como uma aventura, como um aprendizado, e assim o será. Então eu compartilho muito sobre isso, né? Não só com os meus mentorandos, mas aqui nesse canal, toda segunda-feira, da importância de a gente abrir os nossos olhos para ver, gurizada, né? Porque imagina tudo que tu tá cultivando internamente dentro de ti, a maneira que você tá vibrando, você está atraindo e magnetizando a tua realidade nesse mesma vibração, né? Nesse mesmo patamar. O que mais de importante aqui que eu queria compartilhar com vocês? Outra coisa, né? Essa visão assim de a gente desligar um pouco esse piloto automático, né? A gente começar a ritualizar a nossa vida, trazer essa esfera do contentamento, da paz. Isso são alicerces, né? Para uma vida assim mais rica, mais abundante. A gente começar a olhar a beleza que está por detrás de tudo isso. Só que claro que isso tudo, na compreensão que eu tô chegando, tudo é de dentro para fora, né? Então se internamente ali eu tô com muitas mágoas, com ansiedade, com preocupações, com medos, né? O que a nossa mente ego ela tem capacidade de fazer? Ela fica atraindo pessoas e experiências para reforçar que tudo que você está informando para o seu sistema nervoso esteja de fato acontecendo na tua vida. Então você veja a importância de a gente tomar decisões e usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, porque ele é literalmente quem está construindo a nossa fisicalidade, a nossa realidade. Então aqui entra uma chave muito importante, gurizada, que eu não sei o quanto isso chega para vocês, como é que ressoa. O autoconhecimento é a chave para essa harmonização interior, percebe? Né? Porque quanto mais você compreender a tua essência, você sabe a fonte dos teus gatilhos, aonde você está com bloqueios, o que está te aprisionando, quais são as crenças limitadoras que você está insistindo em nutrir, porque a tua realidade está sendo baseada em todo esse conteúdo aí, entendeste? Então percebe que ao acessar ferramentas de autoconhecimento poderosas, né, ou um caminho, uma rota que te leva para essa harmonização interior, fica muito mais fácil do que de você potencializar a tua cura e ressignificar a tua existência, basicamente, né? Então assim, trazendo inclusive já um gancho para o que está acontecendo lá nos céus, o grande convite aqui vai ser a gente perceber o que estava se apresentando na nossa vida final de março de 2024. Pensa lá,
Lá no final de fevereiro de 2024, início de março, naquele momento Marte, para vocês terem uma ideia, ele estava em conjunção com o Plutão em Aquário. É como se naquele momento a gente estava vivendo uma lua nova. Então lá, final de fevereiro, início de março, talvez você estava plantando alguma sementinha, algum projeto, algum sonho, algum plano. Lá depois, por volta do dia 23 de março, certamente isso encaminhou um pouquinho mais, porque o Marte estava em conjunção com o Saturno, chamando esse senso de responsabilidade, de disciplina, de estrutura, de arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. O outro movimento que a gente teve também, daí seria agora, tá? Marte, primeira tensão com o Plutão. Então é como se agora a gente está vivendo o que? A lua crescente. Percebe? Então é só acompanhando, né, todo o ciclo do Marte e o impacto que ele gera na nossa vida pessoal aqui. Lembrando que Marte, ele é um signo que nos traz as informações do sagrado masculino, de como a gente luta pelas coisas na vida, o nosso desejo, os nossos instintos, a nossa vontade de conquistar. Então, final de fevereiro foi ali o início da semeadura. Agora é como se a gente tá num movimento de ação, gurias. Ação, colocar a mão na massa, fazer acontecer. Sendo nós irradiados com aqui, inclusive, a influência do arquétipo de Gêmeos, que pede o quê? Essa mudança de perspectiva, essa amplitude dos teus horizontes. Talvez novas ferramentas, conhecimentos, novos grupos, pessoas, informações. Lembra que eu falei semana passada, né, que Gêmeos é o signo do escambo, do comércio. Ele tem muito essa questão da versatilidade, da curiosidade. Então tudo isso está muito vivo para nós, né? Só que a gente não pode esquecer, então assim, ó, a gente vai ter o aspecto da lua cheia desse movimento de Marte, se a gente for acompanhando, lá em novembro de 2024, tá? Então já fica a dica aí, percebe o que estava se apresentando na tua vida final de fevereiro de 2024, o que você está colocando mais um tijolinho nessa obra-prima agora, porque em novembro é para você ter a colheita. Lua cheia, né? A gente vai ter o que daí? Marte oposição a Plutão, como se fosse uma lua cheia. Então trazendo uma alusão bem legal aqui dos movimentos, né? De como realmente esses corpos celestes nos influenciam. E numa leitura de revolução solar, é isso tudo que a gente consegue mapear, tá? Então assim, é sensacional. Só que essa semaninha, a gente tem mais um ingrediente aí que vai estar nos influenciando, que é a Vênus, conjunção com o Sol, conjunção com Mercúrio, todo mundo lá, né, pulsando no signo de Gêmeos, nos chamando para a gente dar vida para nossa própria vida, né? É a gente assim, ó, libertar a nossa melhor versão para o mundo. Sabe aquilo que eu tô já trazendo essa chamadinha desde a semana passada? Sem medo de ser feliz, né, gente? Vamos expressar, trazer a nossa expressão genuína para o mundo, para a roda, inspirando os nossos irmãos, simplesmente assumindo quem somos. Tá? Então, assim, tá vindo muito, ainda mais, né? Esse chamado, essa revolução, esse convite. Só que a dica aqui também, desapega do resultado. Não cria expectativa, não tenta controlar o babado da coisa, tá? Porque tudo, gurias, já é. Tudo já está. Então essa é a maior riqueza da vida, percebe? Só o fato de você seguir o entusiasmo do teu coração e do teu espírito já basta. Percebe? Então, assim, é claro que a nossa mente ego pequena, nos seus emaranhados de medos, de insegurança, ela vai querer tentar estabelecer algum controle. E é aqui que a gente tem que ser mais forte que esse impulso. E realmente confiar no fluxo do coração. Arro? Tá fazendo sentido esse papo, gurias? Como é que tá chegando aí?
Porque essa lua, então, né, a nossa lua maravilhosa recém ingressou no arquétipo de Leão, onde ela vai ficar até quarta-feira à tarde, tá? Então, assim, Leão, claro que traz o ânimo, a alegria, a vontade de se aparecer, de brilhar, né? Lembra que o Leão traz essa ideia do rei, da celebridade, né? Da autoconfiança, da alegria também, né? Ele tem muito a ver com diversão, com o lado criativo, o lado lúdico. Porém, como eu já expliquei, hoje ele forma, assim, aspectos muito complicados lá nos céus, o que vai nos pedir uma certa calma. Tu imagina assim, ó, Marte em Touro, tensiona Plutão em Aquário, Lua em Leão. O que vem na minha cabeça, assim, é literalmente um touro grande, robusto, pesado, atolado. E muitas vezes quando a gente tá atolado, né, a gente não pode acelerar, que piora. Às vezes a gente tem que ter mais cautela, né? Então é como se a vida tá pedindo aquela ideia do sem pausa, mas sem pressa, tá? Vamos ver o que a Denise compartilhou. Fazendo muito sentido. Cheguei a me arrepiar pensando no final de fevereiro e da colheita que virá. Que legal! Não, é sensacional, né? Quando a gente traz essa guiança dos astros, né? Que são elementos da natureza para nos informar o que é os elementos de mais positividade. Aonde eu posso me beneficiar com esse ângulo, né? Com esse aspecto. Isso é sensacional, gente, tá? Então, assim, ó, só continuando aqui com os nossos trânsitos, né? Então, trazendo essa ideia de que sem pausa, mas sem pressa. Uma outra coisa que me ajuda muito quando eu tô, assim, mais ansiosa, mais angustiada, é lembrar que eu só posso fazer uma coisa por vez. Sabe, isso chega a dar um alento, que a gente diz, uma calma na gente, né? Principalmente nesse momento que eu imagino que vocês estão acompanhando, que eu tô no meio de uma campanha, né, do workshop Sintonizando Almas. A gente tem muitas demandas, com gravação, com vídeo, com áudio, e alimenta stories, né? Então tem todo um movimento que o trabalho, né, ali te exige da tua atenção, da tua presença, e às vezes te gera uma certa angústia. Meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Fora casa, família, filhos, né? Quantos papéis aí a gente tem. Então isso eu uso diariamente, sabe? Se me dá conta que eu só posso fazer uma coisa por vez. Então, se eu estou lavando a louça, eu estou na total presença daquela louça, sentindo aquela água, aquele sabão, sabe? Não com o cabeção fritando no próximo, do daqui a pouco, no amanhã, na correria, porque senão a vida vai perdendo todo o sentido, tá? Então já vou deixando essa dica aí para vocês, porque eu tenho certeza que nessa semana, principalmente entre hoje e amanhã, vai ajudá-las, tá? Na terça-feira à noite, que é amanhã, para nós que já estamos aqui na Austrália, essa lua ainda no signo de Leão vai formar um aspecto tenso com Urano, que tá em Touro. Aqui, gurias, eu ficaria atenta a qualquer elemento surpresa. Algo que tu não tá esperando, tu não tá contando, pode se apresentar, tá? Não necessariamente positivo ou não necessariamente negativo, mas é algo que eu não estou contando. Como a gente diz, né? Imaginei 1000 possibilidades, é capaz da 1001 se apresentar. Aquela que eu nem imaginava, que eu nem contava. A dica aqui, vamos transformar as nossas dores em dons. Sempre aproveitando cada experiência que se apresenta como um conteúdo evolutivo. Opa, né, vamos dizer assim, aconteceu algo ruim que eu não estava contando. Aquilo só está me ajudando a ter clareza, na garantia que eu sei que não é aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Percebe isso? Então isso é muito importante, tá? Por exemplo, a gente foi viajar e tomou um caminho errado, se perdeu. Opa, seja o que for, tudo está ao meu favor. Eu confio no fluxo do universo, eu sei que eu não seria conduzida para estar aqui se não tivesse um motivo, uma razão.
Então eu sempre tô com os olhos atentos ao que o universo está se apresentando, sempre me rendendo ao que se apresenta com aceitação, com gratidão. Tá? Só que isso também eu posso usar a informação. Opa, agora eu tenho clareza e certeza que não era aquele caminho que eu gostaria, né? Então eu volto para o caminho desejado. Faz sentido isso para vocês? Então também são dicas aí que eu uso bastante no meu cotidiano, no meu dia a dia, tá? E que a gente vai precisar certamente, principalmente amanhã à noite, se apresentar algum elemento surpresa, imprevisível aí no que você está planejando, tá? Na quarta-feira até sábado à tarde, então a gente fica presenteadas aí com a potência da Lua no signo de Virgem. O que é maravilhoso, né? O que vai nos trazer o quê? Produtividade, eficiência, capricho, organização. Então isso é ótimo. Inclusive reconexão com o corpo, essa ideia assim do bem-estar, né? Tudo isso aí tem a ver com os elementos de Virgem, que rege a nossa casa 6 do mapa astral, tá? Claro que essa lua em Virgem vai formar ângulos tensos com o Saturno, que está em Peixes, o próprio Netuno, que está em Peixes. E lá o que vai se apresentar novamente? Aquela sensação do should I stay or should I go, que eu falei no início, né? É como se assim, ó, no início da semana e no final da semana, a gente pode se sentir num emaranhado mais ou menos dessa natureza, até porque a gente tá com a influência de Peixes. Parte nossa gostaria de estar o quê? Meditando, contemplando, né? Estar formando essa reconexão com o divino, com a fonte, sublimando, né, as questões da nossa existência. Mas, como eu falei no início dessa live, a gente tem o quê? As demandas da terceira dimensão. O trabalho, o dinheiro, a sobrevivência, a casa. Então percebe que a gente vai ter que estar administrando e equilibrando muito bem esses dois universos, né, para achar essa harmonia. Tá? Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, literalmente, tá? Então assim que a gente sim tem essa capacidade de ir na quinta dimensão, buscar por canalizações, por inspirações, downloads, mas que a gente também saiba aplicar aqui na terceira dimensão, ancorando então o paraíso na Terra. Quanto mais rápido eu consigo navegar, né, nesses universos, mais resultado a gente tem aqui. Uma vida com muito mais significado e muito mais leveza. Por quê? Porque eu vou estar justamente seguindo o entusiasmo do meu coração e a expressão genuína do espírito, ok? Principalmente porque a gente está na onda do vento branco, quem gosta aqui das questões do sincronário da paz que eu trago em seguidinha, tá? Gurias, assim, ó, final de semana, o que a gente vai ter? Maravilhoso, né? Então, só assim, ó, recapitula ali, ó, de quarta até sábado, foco na produtividade. Lua em Virgem, baixar a cabeça e fazer acontecer. Estrutura, metodologia, passo a passo, né? Produtividade, então assim, a todo vapor, tá? Porque no final de semana a gente vai ter o que? A Lua em Libra. O que traz aí boas notícias para quem tá solteira, né? Olha, quem tá buscando um date, um encontro, conhecer alguém mágico, final de semana tá bem propício para isso, tá? O signo de Libra traz muito essa questão da elegância, da arte, de tudo que é belo, né? A própria questão da harmonização tem muito a ver com o signo da Balança, né? Os grandes diplomatas do zodíaco. Eu brinco com meus clientes librianos, não conheço um libriano solteiro, né? Eles são cheios dos contatinhos, sempre tem um casinho, é assim impressionante. Porque, claro, né, é o signo que rege a nossa casa 7 do mapa astral. Então, a casa 7 fala sobre casamentos, relacionamentos, como a gente enxerga o outro. Então, assim, né, os librianos trazem muito essa perspectiva, tá? Gurias, aproveitando a deixa aqui, é claro que eu quero convidá-las todas para o workshop
do Sintonizando Almas, que vai ser no dia 12 de junho. Lá no Brasil é muito popular essa data, não sei se vocês lembram, quem tá aqui na Austrália, mas a gente celebra o dia do Santo Antônio, o dia dos namorados oficialmente, né? E para nós que estamos aqui na Austrália, então eu vou estar ministrando esse workshop que fala justamente da alquimia dos relacionamentos através da astrologia. Então você aí que é apaixonada por essa temática mais mística, mais holística, ou inclusive gostaria de compreender mais esse Sacred Marriage, né? Ou seja, as questões da nuance do sagrado masculino e do sagrado feminino, como a gente faz essa alquimia perfeita, eu vou estar então compartilhando com vocês essa metodologia que faz parte dos ensinamentos da Shamanic Astrology, né, que chama Sacred Marriage, onde basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai explorar, né, o planeta Vênus com todas as suas características e nuances, e o planeta Marte, que seria o sagrado masculino, e a Vênus o sagrado feminino. A gente vai passar pelos 12 signos dos zodíacos, então cada uma de vocês tem condições de se enxergar, de saber, né, na sua perspectiva pessoal, conforme os registros de nascimento que você recebeu, que seria o teu mapa astral, e aprender como faz essa simbiose, essa alquimia. Beleza? Então assim, gurias, o link já está na bio. Vai ser no dia 12 de junho, das 7 às 8h30 da noite. Esse horário aqui é da Austrália, Queensland. Quem estiver ao vivo comigo, eu vou sortear uma leitura completa de uma sinastria amorosa, que eu não sei se vocês sabem, mas é um estudo astrológico onde a gente interpõe 2 mapas de nascimento, 2 mapas astrais, e ali a gente olha todos o potencial daquele relacionamento, compatibilidades, afinidades, desafios, né, do casal, tá? Então, se eu tiver 30 pessoas ao vivo comigo, eu vou fazer esse sorteio lá no meio do workshop, tá? Se você não pode estar presente no dia 12 de junho ao vivo conosco, você pode adquirir a gravação, então, desse workshop, tá? Ensinando, então, a metodologia do Sacred Marriage. Então, principalmente para aquelas que podem estar numa situação, assim, de crise conjugal, já não sabe mais o que fazer, né, para entender o parceirinho, ou já estão muito desconectados, não estão mais, né, naquela paixão gostosa, seria bem legal para você participar, para poder dar um salto quântico aí no teu relacionamento amoroso, ok? Então já deixo o convite aí para todas, o link tá na bio, tá bom? Queridas amadas, acredito que seja esses os meus recados. Como vocês viram, uma semana maravilhosa pela frente. Eu só vou repetir a chamadinha que eu falei lá no início. Sim, é uma semana que vai nos exigir clareza, tá? Vai pedir esse posicionamento, assim, coerente, porque o que senão pode acontecer? A gente ficar muito perdida, muito confusa, sem foco, e sabe aquela sensação que o tempo passou e você não fez nada? Fica atenta, porque por causa daquela influência de peixes, a gente pode ficar assim, querendo desconectar da realidade, buscar o escapismo, ir para todo lado sombrio desse arquétipo. Então, atentas aí, tá? Válvulas de escape, tudo isso. Dispersões, redes sociais, essas coisas. Então, fiquem atentas e sempre com alvo no nosso sonho mais elevado, naquilo que realmente entusiasma o teu coração e o teu espírito. Tá? Principalmente, claro, né? Estamos aí finalizando a 18ª onda encantada, aqui pelo legado dos Maias Galácticos, que eu venho compartilhando com vocês já desde 2021. Códigos sagrados, assim, gurias, que mudaram a minha vida, né? Então, diariamente eu sigo a minha existência com esses drops, ou seja, são referências arquetípicas que nos sintonizam com as esferas celestiais, nos indicando o caminho para quem está buscando uma esfera de maior iluminação, de reconexão com a nossa memória crística, né? Então, assim, é sensacional. Então, tu imagina que a gente são 20 ondas encantadas, 20 livros que a gente lê, né?
percorrendo essa matriz sagrada, e a gente já está na 18ª, ou seja, está quase acabando, né? Esse giro. Então, assim, essa onda encantada, que são 13 dias, é um convite muito especial para a gente reconectar com o espírito, né? O vento branco fala da comunicação, da respiração, esse alento, sabe esse sopro de Deus? Né? Tem tudo a ver com essa energia do vento branco, tá? Hoje a gente já está no 12º dia desse ciclo, então amanhã encerra. E hoje é um dia que pede colaboração, né? O dia 12 é o tom cristal, ele fala de cooperativismo, é o dia que a gente tem a corte dos Kings, onde os Kings, que são as pessoas, se reúnem, como a gente está fazendo aqui, para refletir, para compartilhar dos seus saberes, o que eles aprenderam, o que mais impactou nesses últimos 12 dias. Então hoje é um dia muito especial para isso, para dedicar-se a tudo que tem vida. Né? E dentro desse ciclo da reconexão com o espírito, ele nos informa que para a gente colaborar com o coletivo, a gente poderia estar buscando por novas ferramentas. Olha o caminhante do céu, olha a mochilinha, eu adoro imaginar ele com uma mochilinha. Eu conecto ele muito com o signo de Sagitário, porque fala de aventuras, de explorar, né? De navegar, de buscar alternativas. Então o dia de hoje pede isso. Então eu te sugiro, né, exatamente isso. Busque algo que você nunca fez antes. Vá num restaurante diferente, talvez uma nova ferramenta, uma nova pessoa, uma nova experiência. Esteja aberto ao novo hoje. Se você quer colaborar com o social, se você quer dedicar-se a tudo que tem vida. Explore os teus espaços internos também, pois o selinho do caminhante fala de vigilância, que foi outra temática que eu trouxe no decorrer da live. Ou seja, esteja atento com as tuas conversinhas internas. O que você está nutrindo de pensamentos e sentimentos, isso está literalmente atraindo e magnetizando a tua vida, a tua realidade. Então, capriche, só depende de você. Tá? Já estamos aqui no epital branco, semana branca pede refinamento, humildade, melhoria, né? E, inclusive é uma onda branca que a gente está vivendo, tá? Amanhã é um dia maravilhoso, pois é o último dia da onda, é aquele voo mágico, é a hora que a gente acessa o resultado, né, de todo esse caminhar. E amanhã vai nos pedir o quê? Receptividade, que eu também falei aqui nessa live. Né? Aceita que dói menos, a gente estar entregue ao fluxo do universo, a gente estar confiando que se nos trouxeram até aqui, vão nos levar de volta com segurança. Então eu estou aberto e receptivo a tudo que vai se apresentando. Eu não fico gastando energia nadando contra a correnteza. Essa semana pede muito isso. Olhe para as tuas resistências, os teus bloqueios e mais. Perceba os benefícios que eu tenho ao sustentar esses padrões. Sempre, tá? Já fica a chamadinha aí. Gurias, acredito que seja isso, porque na quarta-feira, exatamente no dia 12 de junho, quando vai ter o workshop do Sintonizando Almas, vai ser o primeiro dia da 19ª Onda Encantada da Águia Magnética Azul. É claro que eu organizo toda a minha agenda baseada também na força desses arquétipos. E o tom 1, o primeiro dia de uma nova onda, tem um altíssimo poder de magnetismo. Eu atraio e magnetizo as pessoas, os recursos, as oportunidades para que o meu sonho mais elevado cresça, se fortaleça. E sem falar que águia traz o quê? O poder da visão, da amplitude, da reconexão com a consciência cósmica. A águia, assim, é sensacional, tá? Acredito que seja isso, espero que vocês tenham curtido, né? Já convido vocês, por gentileza, para compartilharem essa live com as pessoas que vocês amam, aqueles que vocês acham que vão se beneficiar de alguma maneira com essas palavras, com essas inspirações, com esses entendimentos. E reforço o convite, se você ainda não adquiriu
o ingresso do workshop Sintonizando Almas, gurias, vai estar imperdível. É óbvio que eu vou trazer um monte de partilha pessoal, né? Eu já estou no meu 4º casamento, não sei se vocês sabem. Então, eu mais do que nunca tenho muita experiência nesse convivência com o outro, né? E os segredos que, vamos dizer assim, a astrologia me facilita ao saber que meu parceiro pensa como um ariano, age como um canceriano, e isso sim te traz muita clareza, né? O que ajuda, vamos dizer assim, nessa compreensão, nessa cumplicidade com o parceiro, nessa compaixão, até vou te dizer. Então é isso e muito mais que eu quero trazer aqui para vocês na metodologia do Sacred Marriage, ok? O link tá na bio, vai ser sensacional ver todas vocês lá comigo. Um beijo no coração de vocês. Assim falei com muito amor em Lakesh.